Olá, boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a mais este programa Madrugada de Bênçãos. É a Rede Século XXI chegando à sua casa, à sua família, para que você reze conosco, alcance a graça de Deus aí na sua vida. Seja muito bem-vindo a este nosso programa. Quero já, no início dele, convidar você a, como sempre, fazer a sua ligação, enviar o seu pedido de oração aqui para o nosso programa ou falar ao vivo aqui comigo, para que a gente reze com você, por você. Pode ligar, 38719620 é o telefone aqui da Rede Século XXI, onde você apresenta a sua vida, onde você coloca as suas intenções, onde você oferece, não é, o seu agradecimento a Deus aqui através do nosso programa Madrugada de Bênçãos. Ou também você se torna um sócio da Associação do Senhor Jesus, ajudando a gente a evangelizar junto com você, através da Rede Século XXI, 38719620. Porém, também o nosso e-mail, madrugada@rs21.com.br. Você também pode enviar o e-mail, também enviando sua oração, seu pedido, a sua necessidade, para que a gente possa apresentar a Deus aqui junto com você. Ou pelo WhatsApp, você também pode enviar o seu pedido de oração, se tornar sócio através do nosso WhatsApp, mas não atendemos ligação pelo WhatsApp, não é? Vale lembrar, você pode pedir a sua oração, falar conosco, enviar o seu pedido, o seu agradecimento a Deus, ou se tornar um sócio, mas não atendemos ligação. Nosso WhatsApp, o telefone é 19 99675 5600. Repetindo para você, 19 99675 5600. Nós esperamos a sua ligação, esperamos o seu e-mail, para que você participe conosco desta noite de bênçãos, desta madrugada de bênçãos, onde nós elevamos a Deus na nossa vida. Você que às vezes está passando por alguma dificuldade, algum problema, venha rezar junto conosco, venha falar conosco, venha oferecer a sua vida juntos aqui conosco neste nosso programa Madrugada de Bênçãos, que hoje tem como tema egoísmo. É um tema interessante, né? Quando nós falamos de egoísmo. O que é egoísmo? O que é ser egoísta, não é? Nós queremos rezar e falar sobre este tema nesta noite, mas claro, propondo também na nossa reflexão sobre o tema egoísmo, que a gente pense, evidentemente, naquilo que nós cremos, que é a nossa fé, a fé em Cristo, que nos propõe o contrário do egoísmo, que nos propõe a alegria de ser cristão e de testemunhar na nossa vida em favor do outro, evidentemente. Então, participe conosco, você é nosso convidado especial nesta noite no nosso programa Madrugada de Bênçãos. Por isso, seja muito bem-vindo nesta noite, neste nosso programa. Eu quero então começar a falar com você, não é, nesta noite, sobre o nosso tema, sobre o egoísmo. Quando nós falamos de egoísmo, o que já nós lembramos, não é? Egoísta é aquela pessoa que pensa só em si, é aquela pessoa que não quer auxiliar o outro, que não quer pensar no outro, que não quer se solidarizar com o outro. O egoísmo me faz apenas pensar em mim mesmo, nas minhas vontades, nas minhas necessidades, nos meus desejos, não é? Quantas vezes nós vemos pessoas egoístas, que apenas até querem que Deus realize o seu desejo, a sua vontade. Quando Jesus apresenta a nós a grande oração que nos ensina a dizer Pai Nosso, coloca este Deus como Pai da humanidade, que ama incondicionalmente. Por isso, o egoísmo é o contrário daquilo que nós acreditamos na fé. A cruz de Jesus é totalmente o contrário do ser egoísta, pois o egoísta não doa a vida, não oferece a vida. O egoísta quer que os outros o ajudem, o façam na vida dele apenas aquilo que ele deseja. Por isso, na fé, por isso como cristãos, nós não podemos ser egoístas. Jesus nos ensina a solidariedade, Jesus nos ensina a partilha, Jesus nos ensina a doação. Quem quiser me seguir, diz Jesus,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que bom que nós olhamos para Jesus como aquele que nunca foi egoísta, como aquele que se encarnou para dar a sua vida para a humanidade, para oferecer a sua vida para o outro. E como eu dizia, na cruz, Jesus dá o seu maior presente para a humanidade. Salva a todos, reconcilia a humanidade com Deus. Como eu dizia, Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. É o convite de Jesus. Não sejamos egoístas, renunciemos a nossos desejos, às vezes as nossas vontades, as vontades de fazer aquilo que nós queremos, para abraçar esta fidelidade ao projeto de Deus. Veja que beleza isso, não? Veja que graça podemos ser um com o outro, ou um com todos, fazendo a nossa vida uma vida de amor pleno, de doação plena, de entrega, entregando-nos para que o outro viva plenamente esta graça de Deus. E aqui já há uma outra palavra cristã também que se contrapõe ao egoísmo, que é o testemunho. Quando eu vivo a solidariedade, quando eu vivo a partilha, quando eu vivo esta generosidade, eu testemunho aquilo que Jesus é comigo. Aquele que renunciou, capaz de dar a vida na cruz pela salvação da humanidade. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a fazer esta experiência de Deus. Às vezes nós só usamos esta palavra, né? Que a humanidade em si, o mundo vai mais nos ensinar, não é? O eu. E nós nascemos e às vezes vivemos no ambiente do eu. Quantas vezes nós vemos aí os nossos adolescentes, os nossos jovens, só pensando na gente. E agora, nós no meio aí da comunicação, mas às vezes só queremos viver fechado no nosso mundo, não nos preocupamos com o outro, não, mas nós queremos chegar ao outro. E comunicar é dar a vida ao outro, é levar a palavra de Deus ao outro, é ser cristão com o outro, é viver com o outro. E acima de tudo é conviver com o outro. Por isso, ser cristão não é viver o egoísmo, não é viver o eu, mas é viver o nós, é viver a comunidade, é viver a partilha, é viver esta entrega como Jesus viveu. E claro, quando nós dizemos renunciar a si mesmo, não é se esquecer da gente. Não, não é isso que Jesus pede. Não é se esquecer da gente. Não é se esquecer também das minhas necessidades. Claro que não. Mas é não só olhar o eu, não só olhar a mim, não só olhar as minhas necessidades. Às vezes, na vida de comunidade, a gente acha que o que Deus fala não é para mim, mas é sempre para o outro. Não, Deus fala para nós. Aliás, na fé, na comunidade, não pode existir o eu, mas precisa existir o nós, sempre. E o convite Jesus faz, não a um egoísmo, não a você seguir, mas a nós seguirmos. Quem quiser ser meu discípulo precisa ter a capacidade de ir com outros ao encontro do Senhor. Eu, quando faço a celebração do batismo, eu gosto muito de fazer o batismo dentro da Eucaristia, da comunidade, na missa. Porque aquele membro, aquela criança, ou quando se batiza adulto, né? Aquele adulto que está sendo batizado, está sendo inserido numa comunidade, numa unidade comum que nos faz irmãos.
E isso não é ser egoísta. Às vezes, a sociedade nos quer ou nos ensina a ser egoísta. Mas Deus, na fé que nós cremos, nos ensina a viver nesta comunidade, nesta partilha de vida, neste amor mútuo, nesta entrega de solidariedade. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta noite quer ser esta noite de bênçãos, de renovação de fé, de vida, de comunhão. Você que está aí na sua casa acompanhando o nosso programa, rezando conosco, você vive numa família. Nós nos isolamos, somos egoístas dentro do nosso lar, quando nós nos esquecemos que convivemos e vivemos com outros. Na sua família precisa haver esta palavra tão bonita também na fé, que é comunhão. Viver a comunhão, entrega de vida, doação ao outro, você ao seu esposo, você aos seus filhos, à sua esposa, aos seus pais, aos seus amigos, aqueles que vivem e convivem aí dentro da sua casa. Isso é ser comunidade, isso é viver em família, isso é viver a comunhão. O egoísmo nos distancia. Quando nós vivemos o egoísmo, nós nos distanciamos dos outros. Alguém quer falar com a gente diz, não vou te ouvir porque eu estou com a razão. Não, vou te ouvir porque nós partilhamos da vida. E a minha opinião, junto com a sua, nós fazemos juntos a gente a crescer e a viver cada vez mais nesta fé. Volto a dizer, quando Jesus diz renuncie a si mesmo, não é uma renúncia capaz de se esquecer de si, mas é capaz de colocar a nossa vida, os nossos dons, as nossas capacidades, os nossos talentos, às vezes as dificuldades que vivemos, os nossos pecados, em comum com o outro, para que juntos a gente viva a alegria da fé, supere os conflitos que vivemos e juntos em comunhão caminhemos na graça de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Cristãos unidos a Ele, em torno dEle, vivendo esta comunhão de vida, de solidariedade, de missão e de opção. E quando eu falo de opção, eu falo de caminhada de fé. Por isso, eu quero convidar você a meditar nesta noite comigo, a pensar nas vezes em que nós deixamos de viver esta comunhão, às vezes em que deixamos de viver esta partilha, esta generosidade de vida. E eu quero partilhar neste primeiro bloco do nosso programa, iluminado por tudo isso que o Padre está dizendo, um testemunho, um gesto concreto que nós acompanhamos há poucos dias lá em Cracóvia, na Polônia. De maneira nenhuma a nossa experiência de vida é eu. De maneira nenhuma a nossa experiência de vida, de fé, é individual, mas ela é sempre comunitária, ela é sempre uma vida de comunidade, ela é sempre um testemunho de fé, de troca de experiência, não é? Nós vivemos há poucos dias a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco e eu quero convidar aqui para este primeiro bloco, este momento de fé que nós estamos vivendo, um testemunho seu, um testemunho nosso para ilustrar aquilo que o Padre está dizendo, a Jornada Mundial da Juventude. A jornada foi um momento de graça, foi um momento de ação e unção do Espírito de Deus na vida da igreja. Por isso, nós trouxemos aqui, hoje o Padre trouxe aqui, o seminarista Rafael, que trabalha lá na minha paróquia, lá em Cascalho, lá em Cordeirópolis, para dizer uma palavrinha sobre esta experiência de partilha que nós estamos falando na fé, de entrega, de solidariedade, evidentemente. Então eu quero que o Rafael possa vir aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre este nosso tema, não é o tema que nós estamos falando, sobre não o egoísmo, mas a comunidade de vida, não é? O Rafael é seminarista
da nossa diocese. Rafael, você esteve lá na jornada e à luz daquilo que nós estamos conversando, não é? Falando sobre a partilha, gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores que estão em casa rezando conosco nesta noite sobre esta experiência de comunidade lá na Jornada Mundial da Juventude com os nossos irmãos que nos acompanham nesta noite. Boa noite, Padre. Boa noite a cada um que está na sua casa. Sou seminarista, acompanho a juventude da minha Diocese de Limeira e tive a chance de participar, agora no mês de julho, da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu lá na Polônia. E, Padre, foi realmente uma graça de Deus, porque quando a gente sai do nosso país para conhecer uma realidade nova, com um monte de jovem, com um monte de gente que está realmente a fim de acreditar num Deus que une e totalmente contrário, né, do tema de hoje do programa, do egoísmo, a gente percebe que tem muita gente a fim de fazer coisa boa, muita gente a fim de acreditar no que a gente acredita. Sobretudo a juventude, que hoje é tentada cada vez mais a se isolar, a se deixar levar pela moda e por tudo que vem seduzir cada vez mais e tirar do meio das pessoas, do convívio, tirar realmente daquele momento de família, tirar da chance de poder viver em comunidade. A gente vê hoje jovens que preferem muito mais ficar no celular do que conversar com alguém realmente ao vivo, né? E isso é uma tristeza. E lá na Polônia a gente teve a chance de conseguir fazer com que tudo isso fosse mostrado de forma diferente. As pessoas que se encontraram lá, se encontraram por um propósito maior. E isso é muito bonito, quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que a comunidade acontece num propósito muito maior do que o eu. E o senhor bem falou de que quando a gente esquece de que a gente tem que pensar no nós e pensa só no eu, a gente vai para o caminho contrário de Deus. Veja, é um momento muito de graça, não é? A Jornada Mundial da Juventude sempre é um momento de graça. E veja, quantas pessoas partilham da vida, entregam-se, colocam-se como aqueles que fazem um propósito maior. E quantos jovens desejaram fazer um propósito maior. E hoje nós rezando sobre este tema do egoísmo, mas não valorizando, é claro, evidentemente o egoísmo, mas valorizando aquilo que é a ação de Deus presente sempre na nossa vida, que é a vida de comunidade, a entrega da comunidade. E a jornada foi esse momento em que nós desejamos fazer comunhão com todos. Pessoas de países diferentes, de cultura diferente, de jeito diferente, mas que se unem por algo que é maior do que aquilo que às vezes nós desejamos, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo, não é? Então nós queremos partilhar dessa vida, desejar viver esta comunhão de vida e de missão no Senhor, que nos reúne nesta comunidade de fé. Como o Rafael falou, pôde testemunhar essa vida, pôde fazer essa experiência com o Senhor, evidentemente, não é? E claro, Rafael, fazer essa experiência da jornada é fazer uma experiência não de egoísmo, mas de troca, não é? A gente precisa deixar um pouco da gente para acolher aquilo que o outro tem também de bom, não é? Na sua vida. E lá você pode fazer essa experiência, não é? Da sua vida como seminarista, mas também acolher aquilo que é um pouco de vida, doação, entrega, experiência de vida de outras pessoas, não é verdade? Sim, sem dúvida. Quando a gente sai do nosso país e vai viver a jornada em outro país, é muito interessante como isso acontece. A dinâmica é muito bonita. Por quê? A gente consegue sair, Padre, da nossa realidade e ter que aprender a realidade do outro. Viver na Polônia foi uma coisa única na minha vida e na vida de quem saiu daqui do Brasil. Foram, em média, 15 mil brasileiros para essa Jornada Mundial da Juventude. E o interessante foi que a gente precisou viver a realidade daquele momento, a realidade daquele país, com seus costumes, com a sua comida, com a realidade da juventude daquele país. E um país que passou por uma guerra mundial sabe muito bem dar valor a pequenas coisas, que às vezes a gente aqui acaba não dando valor, que a gente acaba realmente demonstrando nosso egoísmo. E eles, com todo o seu jeito, e apesar da dificuldade da linguagem, dificuldade da gente conseguir conversar, porque o polonês é uma língua muito difícil, a gente pôde vivenciar ali, muito mais do que numa língua propriamente entendida, mas no gesto, num carinho, num afago, numa família que recebe a gente com o coração aberto, mesmo sabendo que não vai entender uma palavra que a gente diz, mas a língua de Deus vai dizer que a gente pode se entender através do nosso amor, né? E a Jornada Mundial da Juventude foi justamente isso. A gente conseguir, através do amor de Deus, se comunicar, muito mais do que com palavras, mas com gesto
e com todo o contexto da jornada, sobretudo com a proposta que o Papa Francisco tinha para a juventude do mundo. Então veja, querido irmão, querida irmã, isso é sinal de Deus para nós. Você que está aí na sua casa é um testemunho de vida. Ser cristão é deixar um pouco da gente para oferecer aquilo que nós temos de mais sagrado, a nossa vida, para o outro, não é? É às vezes sair um pouco de nós, não é? E viver a família, viver a comunidade, e na comunidade, e não o egoísmo, é sair de nós e se entregar cada vez mais ao Senhor. Por isso eu quero convidar você, não é, para fazer essa experiência de Deus, dessa graça do Senhor na nossa vida, essa experiência que o Rafael estava dizendo para nós, que fez lá na Polônia, lá em Cracóvia, com a Jornada Mundial da Juventude, a capacidade, às vezes, de não falar só com palavra, mas com gestos, com atitudes. E quero convidar você para se colocar em oração neste momento, não é? Encerrando esta nossa reflexão, esta nossa partilha de vida, não é? Nessa experiência concreta que foi a Jornada Mundial da Juventude, a se pôr em oração nesta noite, porque nós vamos rezar com você, nós vamos rezar por você, pela sua vida, pela sua necessidade, pela sua vida, não é? E, é claro, a vida, evidentemente, que nós colocamos no coração de Deus é um gesto de partilha, de generosidade e de doação. Não de egoísmo, do eu e só da gente, mas sim do outro, do nosso irmão. Obrigado, Rafael, pela sua partilha de vida, de experiência aqui nesta noite. Com certeza ajudou os nossos irmãos a poder clarear até mais, às vezes, o egoísmo, quando nós só falamos do eu, mas a experiência de fé transmitida na vida de comunidade. Eu que agradeço, Padre, e peço a você que está em casa, não desista da juventude, acredite na juventude. Nós, lá na Cracóvia, podemos ver quanta gente quer fazer coisa boa, quanta gente ainda está aqui para valer. Então, na sua paróquia, na sua realidade, acredite muito na juventude e eu tenho um pedido especial. Reze por cada seminarista, pela vocação que cada um de nós recebeu de Deus. Agradeço, Padre, e agradeço o programa. Muito bem. Rafael fica por aqui, estamos terminando o primeiro bloco do nosso programa e antes de ir para os nossos comerciais, no nosso intervalo, quero convidar você a ligar para nós. 38719620 é o telefone que você fala ao vivo aqui comigo, colocando a sua vida, partilhando da sua vida. Estou esperando a sua ligação ou seu e-mail, madrugada@rs21.com.br ou WhatsApp 19996755600. É um breve intervalo, é o tempo de tomar uma água e voltar e já estamos de volta com a sua ligação aqui no programa Madrugada de Bênçãos.